As pirâmides do Egito permanecem como símbolos duradouros de um passado glorioso. Essas estruturas colossais cativam a humanidade há milênios. Elas evocam uma sensação de admiração e espanto. Entre elas, a Grande Pirâmide de Gizé reina suprema. É uma prova da engenhosidade e ambição dos antigos egípcios. Essas tumbas monumentais foram construídas durante o período do Antigo Império. Essa era marcou um ponto alto na civilização egípcia. As pirâmides não eram meros locais de sepultamento para faraós. Eram também poderosas declarações de autoridade real. Elas refletiam as profundas crenças espirituais dos egípcios sobre a vida após a morte. A construção dessas estruturas massivas exigia planejamento, organização e mão de obra imensos. As pirâmides são uma prova das habilidades avançadas de engenharia dos antigos egípcios. Elas continuam a nos inspirar e intrigar até hoje. Seus segredos estão sendo lentamente revelados por meio de descobertas arqueológicas e análises científicas. As pirâmides são famosas por sua geometria extremamente precisa. A Grande Pirâmide, por exemplo, é quase perfeitamente quadrada em sua base. Cada lado mede aproximadamente 230 metros de comprimento. Essa precisão é ainda mais notável considerando as ferramentas disponíveis na época. Os egípcios tinham uma compreensão sofisticada de geometria e astronomia. Eles usaram esse conhecimento no projeto e na orientação das pirâmides. Os 4 cantos da Grande Pirâmide estão alinhados quase exatamente com os 4 pontos cardeais. Isso sugere o uso de observações astronômicas em sua construção. As passagens internas e câmaras das pirâmides também são precisamente alinhadas. A passagem descendente na Grande Pirâmide, por exemplo, aponta para a estrela polar. Esse alinhamento reflete a crença dos egípcios na jornada celestial da alma do faraó após a morte. Um dos mistérios mais duradouros que cercam as pirâmides é como os antigos egípcios conseguiram levantar e colocar os blocos de pedra maciços. Cada bloco pesava em média 2,5 toneladas. Alguns até pesavam até 15 toneladas. O tamanho e o peso dessas pedras têm intrigado engenheiros e arqueólogos por séculos. Várias teorias foram propostas para explicar os métodos de construção. Alguns acreditam que os egípcios usaram rampas para transportar os blocos pelas laterais inclinadas da pirâmide. Outros sugerem o uso de alavancas, rolos e trenós. É provável que uma combinação de técnicas tenha sido empregada. A estrutura interna das pirâmides também desempenhou um papel crucial em sua construção. O uso de arcos de consola e câmaras de alívio ajudou a distribuir o imenso peso das pedras acima. Essas inovações arquitetônicas destacam as habilidades avançadas de engenharia dos antigos egípcios. Seção 4. Rampas e rolos. Teoria sobre movimentação de blocos maciços. A teoria mais amplamente aceita para mover as pedras da pirâmide envolve o uso de rampas. Essas rampas teriam sido construídas com uma inclinação gradual para facilitar o transporte das pedras. Essas rampas teriam sido feitas de terra, tijolo ou uma combinação de materiais. A escolha dos materiais dependia da disponibilidade e da durabilidade necessária para suportar o peso das pedras. Elas se estenderiam para fora da base da pirâmide, criando um caminho contínuo para os trabalhadores. À medida que a pirâmide ficava mais alta, as rampas seriam estendidas e elevadas para permitir que os trabalhadores continuassem transportando pedras até o topo. Este processo exigia planejamento meticuloso e ajustes constantes. Para reduzir o atrito, os egípcios provavelmente usavam rolos ou trenós de madeira. Estes métodos ajudavam a minimizar a resistência e facilitavam o movimento das pedras. Estes seriam colocados sob os blocos de pedra, permitindo que fossem rolados ou deslizados com mais facilidade. Os trabalhadores, então, puxariam os blocos pelas rampas usando cordas e mão de obra. A coordenação e a força de muitos trabalhadores eram essenciais para mover as pedras.
Lubrificantes, como água ou óleo, podem ter sido usados para facilitar ainda mais o movimento das pedras. A aplicação de lubrificantes ajudaria a reduzir o atrito entre as pedras e a superfície da rampa. A construção das próprias rampas teria sido um empreendimento enorme. Cada rampa precisava ser robusta o suficiente para suportar o peso das pedras e o tráfego constante de trabalhadores. Teria exigido uma quantidade significativa de mão de obra e recursos. A organização e a logística envolvidas eram impressionantes, refletindo a habilidade e o conhecimento dos antigos egípcios. No entanto, o uso de rampas continua sendo a explicação mais plausível de como os egípcios moveram pedras tão enormes. Esta teoria destaca a engenhosidade e a determinação dos construtores das pirâmides. Seção 5. Ferramentas do ofício. Instrumentos simples, resultados extraordinários. Embora a escala da construção da pirâmide fosse imensa, as ferramentas usadas eram surpreendentemente simples. Os trabalhadores egípcios, com sua engenhosidade, conseguiram realizar feitos monumentais com recursos limitados. Os egípcios usavam principalmente ferramentas de cobre e pedra. Essas ferramentas, embora rudimentares, eram incrivelmente eficazes nas mãos habilidosas dos artesãos. Cinzéis e serras de cobre eram usados para cortar e moldar os blocos de pedra. A precisão com que esses instrumentos eram manuseados é impressionante. Malhos de madeira e martelos de pedra eram usados para golpear e moldar. Cada golpe era calculado para maximizar a eficiência e minimizar o desperdício de material. Apesar de sua simplicidade, essas ferramentas eram usadas com grande habilidade e precisão. A dedicação e o treinamento dos trabalhadores garantiam resultados extraordinários. Os egípcios eram mestres em extrair, moldar e encaixar pedras. O processo de extração e transporte das pedras era uma tarefa monumental por si só. As juntas apertadas entre os blocos, com algumas lacunas com menos de 1 milímetro de largura, são uma prova de sua habilidade. A precisão no encaixe das pedras é um testemunho da sua maestria. Os egípcios também usavam ferramentas para medir e nivelar. A precisão dessas medições era crucial para a estabilidade e durabilidade das estruturas. Eles usavam fios de prumo para garantir a precisão vertical e níveis em forma de A para verificar o alinhamento horizontal. Essas ferramentas simples garantiam que cada bloco estivesse perfeitamente posicionado. Essas ferramentas simples, mas eficazes, eram essenciais para manter a geometria precisa das pirâmides. Sem elas, a construção dessas maravilhas arquitetônicas seria impossível. Seção 6. Da pedreira à construção. A jornada das pedras da pirâmide. Esta seção explora a incrível jornada das pedras que formam uma das maravilhas do mundo antigo. As pedras usadas na construção da pirâmide vieram de várias pedreiras em todo o Egito. Cada pedreira tinha suas próprias características e desafios únicos. A maioria das pedras para a Grande Pirâmide veio de pedreiras perto do local. Isso facilitava o transporte e reduzia o tempo necessário para mover os blocos. O calcário branco usado para o revestimento externo foi extraído em Tura, do outro lado do rio Nilo. Este calcário era altamente valorizado por sua qualidade e beleza. O processo de extração envolvia o corte de grandes blocos de pedra da rocha. Este era um trabalho árduo e exigia grande habilidade e precisão. Isso era feito usando ferramentas de cobre e cunhas de madeira. As ferramentas de cobre eram afiadas e duráveis, essenciais para o trabalho. As cunhas eram martelado em rachaduras na rocha. Este método permitia que os trabalhadores controlassem a direção e o tamanho das rachaduras. Elas eram então embebidas em água. A água fazia com que as cunhas de madeira se expandissem lentamente. À medida que as cunhas se expandiam, elas partiam a rocha. Este processo era repetido até que os blocos fossem completamente separados. Uma vez extraídas, as pedras eram transportadas para o canteiro de obras da pirâmide. Este era um processo meticuloso e exigia planejamento cuidadoso. Este era um desafio logístico.
A movimentação de blocos tão grandes e pesados exigia uma coordenação precisa e muitos trabalhadores. Envolvia transporte terrestre e aquático. Os trabalhadores usavam o rio Nilo para facilitar o transporte de pedras de locais distantes. Os egípcios usavam uma combinação de trenós, rolos e barcos para mover os blocos maciços. Esta combinação de métodos permitia uma maior eficiência e segurança no transporte. Seção 7. O abraço do Nilo. Transporte aquático no Antigo Egito. O rio Nilo desempenhou um papel vital na construção da pirâmide. Ele serviu como uma importante rota de transporte para os blocos de pedra pesados. Os egípcios construíram grandes barcaças de madeira projetadas especificamente para transportar essas cargas enormes. Durante a enchente anual, as águas do Nilo subiam e inundavam as terras ao redor. Isso permitia que os egípcios flutuassem as barcaças perto dos canteiros de obras da pirâmide. Canais e portos artificiais podem ter sido construídos para facilitar o transporte aquático. Assim que as barcaças chegavam ao seu destino, os blocos de pedra eram descarregados e movidos para a posição usando rampas, rolos e alavancas. O ciclo anual de cheias do Nilo desempenhou um papel crucial no tempo e na logística da construção da pirâmide.